Olá, hoje, 13 de junho de 2023. Há 30 anos atrás, estava sendo fundada a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, um grupo de pesquisadores, curiosos, estudiosos da temática do cangaço, do coronelismo, do beatismo, se reuniram e fundaram uma entidade para estudar e divulgar a temática do cangaço como carro-chefe, mas outras temáticas que estão interligadas ao tema do cangaço. 30 anos depois, nós estamos realizando o 19º Fórum do Cangaço e o segundo Diálogos Paulo Gastão, comemorando o 30º aniversário da SBEC. E nós não poderíamos de ter um programa especial voltado para a nossa entidade. Nós iremos conversar com um dos fundadores, um dos que pensou, articulou, ao lado de tantos outros que tiveram igual importância no processo de fundação da SBEC. Não sai daí. Um minutinho só. No programa especial 30 anos SBEC, nós temos a satisfação de receber Kideumy Dantas. Kideumy, professor, agrônomo, poeta, cordelista, escritor de Nova Floresta, Paraíba, mas que Mossoró abraçou e ele abraçou Mossoró como sua cidade e Mossoró o abraçou como seu filho. Um dos sócios fundadores da SBEC, que hoje está aqui conosco, participando do Fórum do Cangaço e concedendo esse papo com o nosso programa, com a nossa resenha, para falar um pouco da SBEC. Kideumy, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já quero começar com o seguinte questionamento. O que vocês pensaram naquele momento, você, Paulo Gastão, Iaperi, Severino Vicente, Gutenberg, João Bosco, Wilson Bezerra, e tantos outros que eu acho que você tem mais lembrança do que eu, né, que participaram daquele momento. Como foi essa articulação? Qual era o desejo de vocês? O que provocou vocês a fundar a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço? Boa tarde a todos e a todas. Saudações cangaceiras e esbequianas para vocês. Lemuel, eu me sinto um cara realizado na pesquisa do cangaço, mesmo continuando a pesquisar e encontrar novidades. Naquele dia, que hoje completam 30 anos, uma semana antes, a gente sentou e conversando, porque eu comecei a pesquisar o cangaço a partir do momento que cheguei em Mossoró. Eu já li alguma coisa, mas pesquisar mesmo, a miúdo. Quando cheguei em Mossoró, eu me deparei com a resistência, que antes se falava mais o ataque de Lampião a Mossoró do que a resistência de Mossoró ao bando de Lampião. E então, daí eu conheci personagens como Raimundo Soares de Brito, né? Raimundo Nonato, o próprio Paulo Gastão, que já estava, né? Era um empolgador mesmo, realmente era o cara que tocava para frente, e quando ele via que alguém estava interessado, ele puxava para perto dele, foi o que ele fez comigo, né? E aí a gente organizou um fórum do cangaço, o primeiro fórum do cangaço em Mossoró, e naquele dia 13 de junho de 1993. E ao final do fórum, inclusive com a presença não só do público inteiro, mas de uma turma de estudantes de história, de licenciatura em História, que eu tenho a impressão que por trás estava um professor chamado Lemuel Rodrigues,
ele não parece que ele não aparece nas fotos, mas eu ali reconheci vários alunos dele e alunas dele. Nós fizemos aquela foto já com a formação da entidade, já com a ata da fundação, tá? E aí foi durante esse dia todo de debates, de palestras, de apresentação de material, né, que tivemos a ideia, nesse caso, Paulo, Iaperi, eu e os demais que você citou, tivemos a ideia de criar uma entidade sem fins lucrativos, porém que estivesse ligado à pesquisa, não só do cangaço, mas também à pesquisa de todos os temas que estão interligados na história, na sociologia e na música, né, do Nordeste brasileiro. E daí criou-se a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, com sede em Mossoró, no qual Paulo foi o primeiro presidente, né? Patrícia Gastão foi nossa primeira secretária, e a Peri Araújo foi o primeiro vice-presidente e o criador da logomarca. A logomarca inicial era um símbolo só, em preto e branco, né, como um desenho, né? E os demais companheiros que estávamos lá, e você citou um bocado deles aí, a maioria já partiu antes do combinado, né? E daí nós partimos para, vamos dizer assim, para conquistar membros, conquistar sócios. E você sabe que Paulo fazia isso com maior facilidade, né, de agregar, né? E um mês depois, nós estávamos num seminário, Sertão, Beatos e Cangaceiros, em Serra Talhada, já com a entidade representada, criada, já com estatutos registrados e já convidando pessoas do porte de Frederico Pernambucano de Mello, Anildomar Williams e os demais, Lorene Sá e os demais que estavam presentes a esse seminário lá, a fazer parte da entidade, e esses aceitaram. Então, nós já começamos a entidade crescendo com nomes de responsabilidade, de qualidade e representativos na pesquisa da história desse capítulo especial do Nordeste brasileiro e do Brasil, que é o cangaço. Então, a partir de então, nós fomos, a partir do segundo Fórum do Cangaço, nós fomos recebendo apoio já na universidade, com a presença de alunos do curso de História, com seminários sendo feitos na universidade, na UERN, com seminários sendo feitos no IF-RN, quando foi criado o IF-RN em Mossoró, né? Então, nós todo ano, por algum momento, alguma coisa que não deu certo, mas praticamente nesses 30 anos, nós quase todo ano tínhamos o fórum, o seminário ou o congresso de cangaço. Inclusive, o primeiro Congresso Nacional do Cangaço foi em Brasília, Distrito Federal, sob a minha direção, eu fui presidente, o segundo presidente, pós Paulo Gastão, né? E eu acho que o terceiro já foi sob a direção de Lemuel Rodrigues, que foi no Piauí, se não me falha a memória. O segundo foi em Cajazeiras, o terceiro em Vitória da Conquista e o quarto em São Raimundo Nonato, no Piauí. Isso, pronto. Então, durante esses anos, né, até pouco tempo, vamos dizer assim, nós sempre tivemos seminários, congressos, fóruns. E a SBEC sempre se apareceu, assim, a SBEC sempre mostrou e teve, né, reconhecimento de outros nomes da pesquisa histórica, mesmo que não fossem sócios dela, né? E eu digo, Alemão, e aos demais que estão aqui conosco, eu digo que hoje nós temos vários grupos de pesquisas espalhados pelo Estado, pelos estados no Nordeste, que são frutos da SBEC. Em 2007, quando nós fizemos o Congresso Nacional do Cangaço, eu me lembro que lá em Brasília, alguém colocou, se não me falha a memória, o atual presidente colocou a ideia da formação de subgrupos, exatamente que são hoje os subgrupos, os grupos dos estados, como dos demais estados, como tem o grupo do estado de Pernambuco, o grupo do estado do Ceará, o grupo da Paraíba. Quer dizer, são frutos, são sementes plantadas pela SBEC que frutificaram e estão aí dando resultado. O Cariri Cangaço,
é fruto da SBEC. Tá? Quando o Manuel Severo chega em 2008 para conversar conosco, era o último ano da minha gestão, da nossa gestão, quando ele chega dizendo da ideia de se criar um grupo para aumentar esse meio de comunicação, para dar mais visibilidade à pesquisa histórica, para fazer o que hoje o Cariri Cangaço faz, abertamente para números públicos, a SBEC foi, vamos dizer assim, a mãe de apoio dessa entidade, do Cariri Cangaço. Tá? Então, nesse tempo todo, nós só vimos crescimento. Eu lembro que no início, logo quando foi criada a SBEC, o pessoal, principalmente a parte da imprensa moçoroense, e eu lembro de um jornalista que dizia assim, os doidos de Paulo Gastão. Só que entre os dois de Paulo Gastão, estavam Raimundo Soares de Brito, estavam Wilson Moura, Vantan Rosado, que foi presidente honorário da SBEC, estavam grandes nomes. O próprio primeiro reitor da UERN, João Batista Cascudo Rodrigues, todo esse pessoal fazia parte dos doidos de Paulo Gastão, dos doidos da SBEC. E quando a gente fala em cangaço, as pessoas só imaginam o cangaceiro em si. Eles esquecem, e eu digo muito isso nas palestras, nos debates, que o cangaço sempre foi uma moeda de duas faces. De um lado estão as forças legais, no caso, representado pelas polícias e pelas volantes, que eram milícias contratadas. Do outro estão os cangaceiros, então os que estão fora da lei, né? Mas sobre a borda da moeda, sempre estiveram coronéis e políticos de antanho que caíram para o lado que melhor lhes conviesse, no momento que melhor fosse. Né? Kidumi, interrompendo um pouco você aí, a SBEC, ela, por ser uma entidade que ganhou corpo e ultrapassou limites do Rio Grande do Norte, de Mossoró, outros estados, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia e por aí vai, com sócios e com grupos de estudo agora, como você bem citou. Essa discussão sobre os subgrupos rendeu muito, né? Porque nós Sim, tínhamos colegas que eram contra os subgrupos, outros colegas eram a favor, e terminou prevalecendo, não importando quem fosse a favor, quem fosse contra, a iniciativa de colegas do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, de criar os seus grupos de estudo do cangaço, o GPEC, o GEC, e por aí vai. E esses grupos têm contribuído muito para o fortalecimento dos estudos, da pesquisa. Como você disse, o Cariri Cangaço bebeu da água da SBEC. A experiência que a SBEC tinha, o Manuel Severo bebeu e hoje está aí. Eu considero, nas entrevistas que eu tenho dado, divulgando o Fórum do Cangaço, eu digo que o Fórum do Cangaço está recebendo o Cariri Cangaço aqui, e foi um convite que nós fizemos, conversamos com o Severo para que ele trouxesse, e eu considero o Cariri Cangaço o maior evento itinerante, né? Porque o Cariri Cangaço, os primeiros foram no Crato e Juazeiro, mas depois ganhou outra dimensão. Cada estado foi criando o seu Cariri Cangaço, né? E isso é muito bom, isso é muito importante, porque agrega, né? E aqui nós continuamos com a nossa política do Fórum do Cangaço, agora retomando mais uma vez, né, na minha gestão, e já está dentro do nosso planejamento para 2025, se eu ainda estiver à frente da entidade, fazer o nosso quinto congresso, né? Nós não fizemos esse ano, porque existem alguns entraves burocráticos que nós ainda estamos resolvendo, você sabe bem como são essas questões, mas nós teremos 2024 para planejar, né, 2025 no Congresso, que já temos, inclusive, em andamento algumas negociações do local para esse quinto Congresso. Amigo, esses 30 anos
de você, membro da SBEC, sócio fundador, presidente em várias ocasiões, membros de diretorias em outras ocasiões. Como é que você analisa a produção dos sócios da SBEC? Analisa em que sentido? É, Quando começou a SBEC, a gente percebia que o número de pesquisas estava muito presa àquelas pessoas que a gente pode chamar de estudiosos que não estão dentro das universidades. Alguns chamam de memorialistas, outros podem chamar de curiosos, não importa o nome que você dê. O trabalho dessas pessoas são importantíssimos para o estudo do cangaço. Como é que você avalia a trajetória de produção sobre a temática do cangaço nos últimos 30 anos? Né? Porque antes da SBEC já existia produção, né? Isso. Muita. Como é que você avalia? Houve uma evolução? Os trabalhos melhoraram? Como é que você diferencia os trabalhos hoje de 30 anos atrás? Ô, Lemuel, eu lembro que a gente era muito questionado quando se dizia assim, quando alguém colocava assim, historiador, né? Ah, porque não tem um curso de história, né? Porém, com o tempo, eu também até concordei com essa ideia pelo seguinte, eu não sou história, não tenho curso de história, eu sou um pesquisador, eu pesquiso a história, tá? Então, eu não tenho diploma nem de bacharelado, nem de licenciatura em história. Então, eu não me coloco como historiador, eu sempre me coloco como pesquisador da história, independente de qual história esteja pesquisando. E nesse período, antes da SBEC, nós tivemos no início, por exemplo, praticamente todos os nomes da primeira formação eram pessoas que escreviam alguma coisa sobre os temas que a SBEC colocou nos seus estatutos. Tá? Mas nem sempre eles tinham livros publicados com o tema cangaço. Né? Se você avaliar, Vantan tem inúmeros livros publicados. Eu acho que Vantan só tem 2 plaquetes que falam do cangaço. Né? Paulo era, vamos dizer assim, escritor incipiente. Ainda não tinha nenhum livro publicado com o tema. Publicou em 96, inclusive criando a coleção SBEC. Por incrível que pareça, nesse período, de lá para cá, nós tivemos uma produção muito mais avançada, principalmente de sócios da SBEC, nos primeiros 20 anos. Nos últimos 10 anos, o que nós temos é uma produção acadêmica muito boa sobre o cangaço com sócios da SBEC, feita por sócios da SBEC, com mais critério, com mais cuidado, vamos dizer assim, delicadeza com o tema pesquisado, com o tema estudado. Seja cangaço, coronelismo, misticismo, né, Revolução de 30, literatura de cordel. Por quê? Porque também nós temos, após as redes sociais, nós temos os famosos pesquisadores do Google. O cara nunca saiu da porta de casa, nunca saiu da frente do computador, mas se atreve a escrever sobre, por exemplo, Lampião e Mossoró. Tá? E aí nós temos pessoas que vão ao campo. E você sabe que a SBEC começou fazendo isso. Você nos acompanhou mais de uma vez, viagens da SBEC, com você, inclusive, coordenando, né? Antes de ser presidente, depois que foi presidente, e pós a presidência como professor de História da UERN, com o apoio da universidade, coordenando grupos de estudantes para visitar Canudos, para visitar o Caldeirão do Beato Zé Lorento, para visitar a Grota do Angico, quer dizer, os pontos onde realmente ocorreram a história. Né? Eu sempre disse, e aprendi isso com o meu saudoso professor Raimundo Soares de Brito, história são fotos, datas e dados. Você não pode estar querendo inventar. Tá? Você não pode estar querendo... Eu vou escrever um livro sobre o tema e no final não botar uma bibliografia. Onde é que você tirou tudo da sua cabeça? Tá?
Então, eu sou muito criterioso. Hoje, praticamente, eu não compro livros do tema, a não ser que tenha uma bibliografia de respeito. Independente, inclusive, de quem escreva. Tem autores que eu reconheço como bons autores, que escreveram bons trabalhos e que hoje eu não compro um livro dele. Recente, não. Não vou citar nomes porque não precisa nesse momento. Tá? Então, houve uma evolução muito boa com relação à pesquisa histórica acadêmica. Tá? De 1996, quando Paulo criou as coleções Beck, até o ano 2010, se não me falha a memória, nós temos 30 livros publicados na coleção Beck. Devido à Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, a coleção moçoroense criou uma série D chamada Literatura de Cordel. E aí tem mais de 20 nesse tempo todo, né? São mais de 100 títulos da coleção moçoroense. 20% é cordel cangaço, com o tema cangaço. E uma boa parte, logicamente, com a história de Lampião e Mossoró. Ó, não estou aqui querendo dizer que são os melhores cordéis do tema. Não estou aqui dizendo que são os melhores autores, mas são os autores que publicaram pela coleção moçoroense. Tá? Também não vou citar porque são muitos e eu não vou lembrar. Tá? Agora, nós, com certeza, nesses 30 anos, que a SBEC foi fundada, que passou por esse tempo todo, que passou por baixas também, você sabe que houve altos e baixos. Você sabe mais do que eu, e hoje principalmente, como é você organizar um evento. Quando você tem um grupo de, vamos dizer assim, de 30 pessoas no seu entorno e você só pode contar com 5, porque sabe que esses vão se envolver realmente. Isso passou com o Paulo, isso se passou com o Paulo, se passou comigo, passou com você na primeira gestão e com certeza passa agora nessa gestão. Tá? Isso não quer desacreditar os colegas, os sócios, não. É porque uns se envolvem mais do que outros. Uns pensam mais em ajudar e outros pensam mais em assistir. Uns assistem com um olhar de querer conhecimento, né, conhecimento, de aprender mais, e outros assistem com um olhar de crítica. Às vezes ele tinha uma ideia antes do fórum ser montado, aí não apresentou. Aí depois que o fórum foi apresentado, disse, por que não apresentaram isso? Por que não trouxeram fulano para fazer um bate-papo? Mas por que ele não deu a ideia antes? Né? Então, de qualquer forma, tirando os altos e baixos da entidade, de 30 anos, não poderia ser diferente. Nós tínhamos que ter, como em toda a vida, né, a linha, não tem uma linha reta. Né? Com certeza é positivo esses 30 anos da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço. E este evento de agora, que ora se encerra com um trabalho com essa programação de qualidade, desde o dia 9 até agora, né, este evento vem coroar os 30 anos de fundação de nossa entidade. Eu digo isso assim, estou ficando emocionado, porque eu lembro muito dos colegas que partiram antes do combinado, mas que foram muito especiais para essa fundação, para essa entidade, para essa aglutinação e a amizade. Você vai hoje no Cariri Cangaço, por exemplo, nós tivemos o Cariri Cangaço em São José do Belmonte, que é uma cidade pequena, não, teve colega que dormiu em carro porque não tinha mais vaga nas pousadas, mas não deixou de participar. E com certeza, mesmo a gente tendo o MCJ, né, nesse período agora, né, com certeza temos muita gente que veio de fora por causa desse fórum do Cangaço. Não vieram só para participar do Mossoró Cidade Junina, mas sim por causa desse fórum do Cangaço.